Se você ainda não fatura pelo menos 7 dígitos por mês no digital, esse vídeo é para você. Não importa se você tem um conhecimento zero, nulo no digital, que nunca começou, nunca fez nada, só tenha vontade. Não importa se você tem um conhecimento raso e quer se aprofundar, mas nunca deu aquele salto de fé. Você nunca largou a CLT para viver do digital, nunca deu aquele all-in. Ou ainda se você tem uma operação consolidada, você já faz as suas vendas, mas não atingiu uma escala que seja assim, o que você almeja, que você sabe que o digital pode proporcionar. Esse vídeo é perfeito para você. Eu separei aqui o nosso processo simples com 8 passos que já formou copy pleno na empresa. Então saiu do zero até ser pleno somente com esses 8 passos, beleza? Eu peguei um conteúdo denso, destrinchei em 8 simples passos que você pode começar a aplicar hoje ainda, trazer para o teu time se for o caso, se você tiver uma empresa, ou aplicar para você mesmo e começar a ter teus primeiros resultados dentro do digital com baixíssimo risco, beleza? Então bora direto para a tela sem muita enrolação e vamos nessa. Então bora, rapaziada, pro conteúdo aqui, como se transformar um copywriter. Vou dar o mapa para vocês de como vocês podem ir de júnior a pleno, assim, sem problema nenhum, só com esse tipo de conteúdo, que é provavelmente tudo que vocês vão precisar, porque vocês não vão tocar muito em VSL. Então, Ed é tudo que vocês vão precisar para se intitular um pleno, vai? Então, o motivo pelo qual você ainda não teve esse sucesso de entrar numa empresa ou montar a sua, provavelmente é um obstáculo que tem na sua vida que pode não ser culpa sua. Eu digo isso porque eu vejo muita gente que tem problemas off do digital, que ou tomou um golpe ou alguma coisa assim, trabalhou numa empresa e não recebeu, ou né, tem problemas familiares, ou tem que bancar uma casa e ainda não conseguiu dar esse salto de fé. Então, rapaziada, a gente tá aqui hoje para quebrar isso, espero ajudar vocês. O primeiro é entenda o seu mercado. Antes de você escrever qualquer coisa, você tem que entender que Nutra, Info, esse tipo de coisa, cara, não é um nicho, isso é uma categoria. Então, a tua primeira mineração é dentro dessa categoria. Você tem que saber, cara, o que tá vendendo dentro de Nutra? O que tá vendendo dentro de Info? E dentro disso, você escolhe o seu nicho de fato. Pô, eu vou vender Info, emagrecimento. Vou vender Nutra, ED. Você escolhe exatamente o que você vai fazer. Então, você não precisa... assim, pô, pensar, eu rodo Info. Não, você tem que ser um micro especialista. Você tem que saber do seu nicho. Por quê? Porque o nicho você precisa dominar de forma profunda. Porque hoje a competição tá muito, muito forte. Então, quanto melhor você for especialista, melhor para você e melhor para a oferta que você tá escrevendo. Você vai conseguir ser mais específico e não ser um generalista, beleza? Que nos leva ao nosso ponto 2, que é você entender a mente do seu prospect. Você saber melhor sobre ele, saber mais coisas sobre ele do que ele mesmo. Você saber quais são os medos dele, quais são os desejos, o que ele já tentou e fracassou sobre essa tua solução, né? Por exemplo, emagrecimento. O que ele consome durante o dia, os canais, as redes sociais, os influenciadores, o estilo de vida, tudo. Uma copy poderosa, ela é escrita com empatia. O exemplo é você estar assistindo esse vídeo agora. Porque eu tô falando de copy, você se interessa por copy, você acredita que eu tenho a solução, então você tá assistindo. Então, você se conectar com o seu público é muito relevante, é muito importante pra copy. Assim, se a pessoa não vê, não importa o que tá escrito. Se você não consegue se conectar, a pessoa não assiste, pode ser a melhor copy do mundo, a pessoa não vai ver, você não vai ter impacto naquela copy porque a copy não vai ter impressões, né? Então, esse aqui é um ponto muito importante, que é você entender a mente, estudar a fundo, beleza? E vamos pro ponto 3, que é esconder a venda. Você tem que aprender a esconder a venda. Não pode parecer que o seu ad é um ad. Então, as pessoas adoram comprar, mas elas odeiam que vendam para elas. As pessoas odeiam vendedores. Um bom copy, ele sempre vende sem parecer. O ad, a pessoa demora para entender que é um anúncio e ela vai clicar, às vezes vai cair na página e nem entender o que é um anúncio, de tão forte que foi a copy, de tão conectada. Porque ela vai falar de coisas que o prospect quer ouvir. Por exemplo, uma solução simples que vai fazer a mulher emagrecer sem sair de casa. Uma solução simples que vai fazer tal coisa acontecer sem aquela dor que ela normalmente sentiu ou o fracasso que ela teve em outras soluções, beleza? E também o formato que você coloca, isso é muito relevante. O CTA não pode parecer forçado, ele tem que parecer uma saída lógica. Por exemplo, pô, você não quer saber como escrever anúncio de 7 dígitos só com ChatGPT? Claro, você ia parar pra ouvir essa copy, porque é uma copy que te interessa. Pô, como assim? Anúncio de 7 dígitos só com ChatGPT? Quero ouvir isso. Você tem que sempre se conectar com o teu público, assim como a gente tá fazendo agora. Então, eu estou me conectando com você porque eu tenho pontos de interesse que você acredita que é válido, beleza? Cada parte da copy, esse aqui é o ponto 4, cada parte da copy só tem uma função. Isso é muito importante, eu vejo muita gente errando nisso, tentando vender no hook. Não faz sentido. O Eugene Schwartz, que é um gênio do copy, assim, é o 01 pra mim, é um monstro, um senhor de idade, assim, que escrevia copy, você vai ver os vídeos dele, ele já é velhinho nos vídeos que tem no YouTube. Ele fala que a copy, ela não é escrita, a copy é construída. A copy é como se fosse bloquinhos de Lego
que você vai construindo ao longo daquele corpo, né? Uma frase só tem uma função: fazer o lead ler ou ouvir a próxima. Então, na época dele era ler, porque ele escrevia carta, né? Mas essa é a lógica, se mantém a lógica. Então, o hook, ele só tem que prender a atenção. É só isso. O body, ele tem que gerar desejo, mostrar a transformação que a pessoa vai passar. E o CTA é gerar o clique com valor e urgência. Só isso, beleza? Não tente vender nada no hook, nunca explique tudo antes do CTA, porque senão a pessoa não fica. Você já dá tudo que ela quer saber ou a pessoa entende que é uma venda. E aí a gente cai nesse erro do ponto 3, beleza? Entenda que tudo se conecta. O Da Vinci falava, né? Aprenda que tudo se conecta com todo o resto. Então, é uma coisa só que eu tô ensinando pra vocês. Eu tô dividindo em pontos pra ficar mais fácil, mas é uma coisa só. Não foque só, o ponto 4. Não existe pontos aqui, é só pra ficar didático. O 5 é use frameworks validados. Por quê? Porque aí você consegue replicar o que deu bom e parar de replicar o que deu ruim. Se sua copy não vender, você precisa saber o porquê. Se vender também, por mais maluco que isso possa parecer, é um fato. Porque se você não tem um framework, se você não planejou como escrever, se ela der bom, você não sabe replicar. Porque foi assim, você deu sorte. Então você não pode depender disso, depender da sorte nesse mercado, porque uma hora ela te abandona. E aí você se ferrou. Beleza? Então, tenha um framework. Pô, o que é um framework? É uma estrutura, um modo que você vai trabalhar. Por exemplo, o AIDA, o PAS, o Estrutura Invisível, que hoje é o mais usado. Então, frameworks validados, frameworks que escalam. O AIDA eu acho que é o mais conhecido. Hoje em dia o Estrutura Invisível é mais usado, tá? Só para dar um panorama. E sem a estrutura, você nunca vai saber o que funcionou. Então é muito difícil que você consiga replicar. É muito difícil que você pegue... Opa, esse ad aqui deu bom. Então você vai ter que dissecar ele de novo para que você consiga escrever em cima dele, tá? Então, pega um framework, aquilo que a gente já tinha conversado antes, de você pegar um método e tal. Cara, pega aquilo e usa. Sempre se baseie num método. Nunca tire coisas da sua cabeça. Esse é um erro muito comum em copy, que as pessoas tentam inventar, as pessoas tentam acertar sozinhas e não faz sentido nenhum. As pessoas tentam ser o gênio. Cara, você não precisa ser gênio, você só precisa ganhar dinheiro, beleza? Então, use uma dessas estruturas, ou a que você achar mais coerente, mais importante pra você, e escale com ela, beleza? Porque aí você vai conseguir matar o que não tá dando bom e melhorar o que já tá dando bom. Porque você vai ter KPIs, você vai saber quanto teu hook retém, quanto teu ad tem de retenção de body e coisas assim. Fechou? Então você vai ter métrica. E agora nós vamos pro ponto 6, que é venda para quem já quer comprar. Você nunca vai vender, nunca vai convencer ninguém, uma pessoa que não quer. Você nunca vai convencer alguém que não quer a comprar a sua solução. Copy não é isso. Copy é mostrar para a pessoa que a sua solução é a correta. É só isso. Só que aqui a gente tem diferentes níveis de consciência. O primeiro é o inconsciente. Eu vou dar um exemplo de como você atinge o inconsciente, usando o exemplo do nicho de memória. Você pode chegar e falar assim, cara, quando você entra num quarto e esquece o que vai falar, pode ser um sinal de início de doenças mentais degenerativas, né? Pode ser um início... quando você esquece as chaves por mais de 3 dias seguidos, sei lá, uma coisa assim. A pessoa pensa, opa, peraí, eu não sabia. Então agora eu vou ouvir o que ele vai falar, porque eu passo por esse problema. Então, agora a pessoa está consciente de um problema. Ela sabe que ela talvez esteja no começo de um problema na vida dela. Aí você fala, tá, mas se você quer... O melhor momento para você agir agora, porque aí você compra a solução tal, você não vai falar de comprar, a gente tá escondendo a venda, mas é título de exemplo. Você usa o truque do tal coisa e vai dar bom. Aí ela vai clicar na sua página, vai para a página do produto, fica consciente do produto, e o super consciente é quando ela compra o seu produto. Porém, existem nichos que as pessoas é difícil que elas não estejam conscientes do problema. Por exemplo, emagrecimento. Emagrecimento é difícil que a pessoa não esteja sabendo que ela está acima do peso, sabe? Então você já pode começar daqui. Você não pode falar assim, você já parou pra pensar que quando a tua calça não fecha é porque você ganhou peso? Não faz sentido, né? A pessoa já sabe disso. Então, níveis de consciência é muito importante, e saber para quem você está escrevendo é muito relevante. Sempre escreva pro seu público. Quem é meu público? Cara, o cara que não sabe que ele tem aquele problema. Existem nichos que permitem isso, né? Emagrecimento, lógico, não é um deles. Só para dar esses exemplos. O ponto 7 é minere, estude, catalogue anúncios todos os dias. Se você quer virar um copy rápido, com confiança, um copy bom, você precisa estudar tudo que já está rodando no mercado digital. Eu vejo muita gente estudando copywriters da antiguidade, eu gosto muito, mas isso é um step 2. Você primeiro tem que estudar o que está funcionando hoje, porque é timing, você tem que acertar e acertar rápido. Então, o mercado real, ele é a melhor escola que tem. Se você quiser adicionar em paralelo e estudar as copies antigas, por exemplo, o Eugene Schwartz, como eu citei,
Se sinta à vontade. Porém, sempre foque nisso. Estudar o que está funcionando agora. Comece buscando na biblioteca de anúncios por palavras mais amplas. Por exemplo, no nicho, tudo que está rodando em Nutra, tudo que está rodando em Info. Beleza? Então você pega tudo e aí depois você escolhe seu subnicho e foca nele. Se você decidiu focar no subnicho Y, só minera anúncios desse subnicho X, né? Só minere anúncios desse tema. Por exemplo, emagrecimento. Cara, só minere daquilo porque você vai se tornar um especialista. Depois você começa a olhar pro lado quando você começar a ter seus primeiros resultados. Mas sempre seja um micro especialista, beleza? Você baixa e transcreve 5 anúncios todos os dias. Bom, eu falei que era um plano prático. Aqui tá, cara. São 5, não são 3, não são 6, são 5 no mínimo. No mínimo. Se você conseguir fazer 10 com consistência, não adianta fazer 10 num dia e 0 no outro, faça 10, beleza? Então, escreva a estrutura completa do ad. Faça o ad do zero, beleza? Hook, body, CTA, bullets, se tu for adicionar, depoimento e depois CTA de novo, né? Que é o mais comum. Aqui é um CTA Express, faltou aqui, mas enfim, vocês entenderam. Você bate o controle de cada criativo, ou seja, você destrincha ele no método que você escolheu lá em cima, lembra? Eu falei que é uma coisa só, de fato é uma coisa só. Lembra que a gente escolheu um método, agora a gente vai usar esse método no nosso criativo. Usar o processo que você escolheu, exatamente. E agora você cataloga tudo. Você cria uma pasta e subpastas por nicho, data e mantém o teu material muito organizado. Por quê? Porque o próximo passo é você construir um portfólio. Você vai criar um portfólio, conexões e a sua primeira operação. E aqui nós temos 2 caminhos. Depois que você já está praticando, já tem um portfólio feito, por mais que nunca tenha rodado, você vai para o campo de batalha. O que você vai fazer? Você vai seguir produtores no Instagram, observar o que eles falam do seu nicho também para implementar a sua copy, e você vai mandar mensagens estratégicas mostrando que você estuda, o que você executa e que tem portfólio. Por exemplo, eu tô vendo que emagrecimento, tal truque está funcionando muito bem e tal. Cara, tenta criar esse relacionamento antes de pedir um emprego, tá? E sempre esteja de olho em oportunidades de freela ou teste, porque as pessoas postam forms ali e tal, às vezes coloca, eu aceito trabalhar de graça, só por porcentagem, né? Eu até coloquei, mesmo que não pague no começo, seja só porcentagem, né? Porque quem tem portfólio, fecha contrato, porque aí você vai começar a escrever pro cara, o cara, nossa, esse maluco é bom, não quero perder ele, beleza? Então ele vai te dar uma oportunidade. Eu sei porque aqui com nós funciona assim. Porém, existe outra opção. A opção é, se você tiver um caixa mínimo, tiver uns 10 mil reais, o ideal é que você busque se afiliar a um produtor, porque você vai comprar o acesso a uma VSL e aí você vai ter todo o resultado, você não vai trabalhar para alguém, né? Você vai conseguir surfar toda aquela onda. Então, estuda copy e rode tráfego como afiliado. Cara, o afiliado eu acho que é o grande game desse momento, assim, para quem tem pouco caixa. Se afilie a alguém e você vai conseguir ter ótimos resultados no Nutri. E isso é timing, tá? Isso vai acabar. Eu te afirmo que vai acabar e vocês vão saber que existem pessoas surfando, fazendo dinheiro geracional, o ponto é que isso vai terminar. E você vende mais rápido dessa forma, né? Você aprende mais rápido, na verdade, testando na prática com dinheiro real. E esse dinheiro é o seu dinheiro. Então não existe nenhum dinheiro que você vai respeitar mais do que o seu dinheiro, beleza? E cara, eu sei que eu citei algumas coisas genéricas aqui, por exemplo, que não aprofundei muito para não ficar muito longo. Por exemplo, a palavra-chave que eu vou minerar na biblioteca, eu sei que muita gente fica perdido nisso. E pensando nisso, a gente criou uma solução, eu e meu sócio, a gente criou o The Escape, que é para quem quer escapar da corrida dos ratos, escapar da Matrix, né? Escapar de tudo isso, começar a viver do digital, que é um conteúdo completo para você se tornar um empresário full stack no digital, desde escrever copy, rodar tráfego, criar toda a sua operação, edição também. Aula comigo e com o meu sócio, eu vou falar de copy, ele vai falar de tráfego. Acesso exclusivo ao nosso GPT de copy, que é muito forte, porque é o que realmente que a gente usa aqui. A gente, enfim, caso você tenha ficado perdido, eu não sei escrever, não sei nada, cara, ele te ajuda, ele te dá um norte, a gente usa muito, muito aqui. Validamos vários anúncios usando somente ele. Atualização das nossas estratégias, porque, enfim, o Direct Response é um organismo vivo, então a gente sempre tem que estar se atualizando. E a gente sempre se protege contra vazamento, então esse GPT aqui a gente fica trocando link, então é impossível vazar. Se vazar, o cara vai usar um dia e depois vai perder o acesso. E tudo isso por menos do preço de uma pizza. A gente até pensou em fazer de graça, mas ninguém dá valor quando é de graça. Então a gente colocou um valor irrisório, vai estar aqui na descrição, caso você queira entrar. E a nossa missão é criar uma comunidade com gente realmente comprometida, como está escrito aqui. Só o acesso do GPT já vale mais que muito curso, e se você pesquisar o preço tudo que eu falei aqui separado, dá muito mais que 10 mil, mentoria de copy, mentoria de tráfego, mentoria de edição, e a gente está oferecendo por quase nada. A gente quer um lugar assim onde as pessoas levam copy a sério, um lugar onde as pessoas querem sair do básico.
Quem quer entrar dentro, tipo, skin in the game, no meta, em tudo que a gente tá rodando, Google também, no futuro a gente vai lançar lá. Então, rapaziada, caso você queira fazer parte, tá de graça praticamente. A gente quer montar uma comunidade foda, só de pessoas que dão valor. Bom, você pensa, caramba, pô, tá me vendendo o negócio aqui. Cara, já não é pra você. Mas a gente quer montar, pô, botar todo mundo em contato, assim, criar uma rede networking braba. Então o link tá aqui na descrição. Bom, esse é o conteúdo gratuito, então eu imagino que tem lá. A gente colocou bastante carinho nisso porque não tivemos esse conteúdo quando a gente começou e eu gostaria de disponibilizar pra vocês, fechou? Então, rapaziada, espero que vocês gostem muito. Clica aqui embaixo, dá uma conferida, vê se faz sentido. Talvez não é o momento, mas se fizer sentido, entra lá, a gente vai estar muito feliz em receber vocês, fechou? Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo.